agora para a meditação da palavra de Deus de hoje. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura dos versos 11 a 16. O tema da mensagem de hoje é um confronto pela verdade. Gálatas, capítulo 2, versículos 11 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara irrepreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por obras da lei ninguém será justificado. Nós estamos numa caminhada, num estudo na carta de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. E nós temos aprendido grandes lições sobre o Evangelho, sobre o verdadeiro Evangelho, lições preciosas nessa maravilhosa carta de Paulo. Carta que ele escreveu para os irmãos da Galácia, uma região da Antioquia, onde havia avançado o Evangelho através das viagens missionárias, o que nós podemos conferir em Atos capítulo 13, 14, 15, nessa viagem missionária de Paulo. Essa carta aos Gálatas, como já dissemos em outros encontros, é uma carta conhecida como Carta da Liberdade Cristã. Nesta carta, o apóstolo Paulo defende o verdadeiro evangelho que liberta o homem da tirania da religião. O evangelho não pode ser mais uma ideologia, mais uma religiosidade, mais um ritual, mais um conjunto de regras para o homem seguir. Do contrário, ele estava fadado a falir e a também não ter validade, porque o homem já havia provado que pela lei ele não pode ser justificado, porque todos pecaram. E é o que Paulo vai defender no capítulo 2, na sequência desse estudo, e nós veremos depois com calma, é que a justificação ela é pela fé, não é pela obra, não é pelo que nós fazemos. Então, Paulo, ele é contundente na defesa da verdade, do verdadeiro evangelho, que é o único evangelho. Lembra lá no capítulo 1, quando ele diz: mesmo que venha um anjo do céu e vos pregue um outro evangelho que
vá além desse, seja anátema, porque não existe outro evangelho. Esse outro já denota um falso evangelho. Então Paulo é contundente, não apenas em Gálatas 1:8, mas em Gálatas 5:1, que a gente já colocou aqui nos outros encontros também, que é o versículo de ouro, né? O versículo chave dessa carta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Essa carta aos Gálatas, ela foi chamada de espada flamejante nas mãos de um guerreiro. No caso, Paulo. E essa citação é de William Barclay. Essa carta é uma espada pegando fogo na mão de um guerreiro para defender o evangelho, o verdadeiro evangelho. Esta é a primeira carta que Paulo escreveu. É a primeira carta, são os primeiros escritos. Se alguém só tivesse acesso à primeira carta de Paulo, apenas a primeira carta, essa pessoa seria confrontada pelo verdadeiro evangelho, que não está sustentado pelas nossas mãos, mas pelas mãos de Deus, pela obra de Cristo. Por isso, o verdadeiro evangelho liberta, enquanto que o outro evangelho, que às vezes é pregado por tantas igrejas, ele escraviza mais. E é interessante que, falando de confronto, né, da pessoa ser confrontada, é exatamente o que acontece aqui nesse texto que nós lemos hoje. Há um confronto, há um conflito entre uma igreja, a de Jerusalém, e outra igreja, a de Antioquia. Há um confronto entre as lideranças da igreja de Jerusalém e as lideranças da igreja de Antioquia. Há um confronto aqui claro, direto entre Paulo e Pedro, em defesa do verdadeiro evangelho. Por isso o título da mensagem de hoje, um confronto pela verdade, um confronto honesto pelo verdadeiro evangelho. Aí eu te pergunto, você já teve que confrontar alguém? Não é fácil, né? Para mim, especialmente, não sei para você, mas não é fácil você confrontar publicamente alguém. Você já teve que confrontar alguém publicamente? Chamar uma pessoa para uma conversa séria? Confrontar diante de outras pessoas? É isso que está acontecendo aqui em Gálatas 2, de 11 a 16. Capítulo 2, a partir do versículo 11. É isso que está acontecendo aqui. Paulo confrontando Pedro face a face, olho no olho, diante das pessoas. Um confronto pela verdade. A gente pensa assim, mas Paulo queria humilhar Pedro? Não. Paulo não queria humilhar Pedro. Será que Paulo queria sobressair a Pedro? Também não. Paulo não queria sobressair a Pedro. Será que Paulo queria aparecer e mostrar que ele era melhor do que Pedro? Não, meus irmãos, não. Não, 1000 vezes não. O que estava em questão não era a honra de Paulo ou de Pedro, nem a desonra deles. O que estava em questão não era o posicionamento desses dois apóstolos, não eram as suas divergências, nem suas discordâncias, nem as visões que eles tinham do mundo, não eram as opções políticas, nem suas ideologias. O que estava em questão aqui era o evangelho da graça.
O que estava em questão aqui era que aquele povo que estava recebendo o Evangelho poderia ficar totalmente escravo ainda da lei, mesmo conhecendo a Jesus, que veio para libertar, eles continuariam vivendo escravos, algemados. Isso não podia acontecer. Isso ia comprometer toda a mensagem do Evangelho, inclusive a que chegou para nós no Brasil. Porque foram nas viagens missionárias que as igrejas foram sendo plantadas e dali missionários sendo enviados e a igreja continuou nesse movimento. Agora imagina se esse erro não fosse corrigido no nascimento da igreja. O que chegaria para nós? O que seria pregado para nós? Um outro evangelho. Então, é inadmissível você, tendo a Bíblia, a palavra de Deus em suas mãos, continuar recebendo de segunda, terceira mão um outro evangelho. Um evangelho que te escraviza, que te oprime, que te coloca numa situação de temor de homens. Percebeu o que aconteceu com Pedro? Temor de homens, temendo os que eram da circuncisão, os que eram de Jerusalém, ele afastou dos irmãos. Ele agiu dissimuladamente. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Louvado seja Deus que nos deixou essa palavra para nos libertar, sabe, de todo preconceito, de toda barreira, de toda dificuldade de caminhar juntos pela verdade, pelo Evangelho, mas também de pontuar os erros, de confrontar aqueles que ensinam errado ou que agem errado, fora da conformidade do Evangelho. Entre a verdade e a paz, escolha a verdade. Escolha a verdade. Porque essa pessoa que for confrontada com a verdade, amanhã a ficha dela vai cair, ela vai falar: olha, foi bom eu ter sido confrontado, me libertou também. Me libertou também. Pedro ia continuar a sua missão e certamente esse erro ele não mais cometeria. Pedro também foi liberto aqui de uma religiosidade, de um ritual dos judeus, de achar que pregar o Evangelho é ensinar um ritual, uma maneira de viver judaica. Eram os judaizantes. Todo mundo que converter tem que circuncidar, tem que cumprir as leis que os judeus observam ou cumprem. E assim nós vemos que o Evangelho da graça estava sob ataque. A verdade estava sendo atacada. Pedro e Paulo, os dois maiores líderes da igreja do primeiro século, entraram em choque, entraram em conflito. O que fica evidente é que, como eu disse, a questão não é Paulo, a questão não é Pedro. O que fica evidente quando a gente lê esse texto é que o Evangelho ele é maior do que o apóstolo. Quem sou eu? Paulo diz lá aos Coríntios, né? A divisão entre vocês, ó Coríntios. Uns dizem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Olha Pedro de novo. Outros dizem: eu sou de Cristo. Por acaso eu morri por vocês? Onde vocês estão com a cabeça de querer nos comparar com Cristo? Nós somos mensageiros, nós somos vasos, nós somos instrumentos, nós somos cooperadores de Deus, obreiros na seara de Deus, trabalhadores, servos de Deus. O Evangelho é maior do que os apóstolos, a verdade está acima da personalidade. A verdade prevalece, os homens vão e outros se levantam para que a verdade continue sendo erguida.
O Evangelho é maior do que o homem, é maior do que a personalidade. O desenrolar aqui dos fatos mostra todos os detalhes, de forma bem clara, os acontecimentos que se deram. Cefas, no caso aqui, se trata de Pedro. Ele era judeu, sangue puro, e ele vivia em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Paulo e Barnabé foram enviados em missão e eles plantaram várias igrejas fora dos limites de Jerusalém, fora do povo judeu. Eram igrejas de pessoas gentílicas, ou seja, igrejas de pessoas não judeus, igrejas de não judeus. E os judeus, eles eram marcados pelo rito da circuncisão, que era uma exigência da lei. Já os gentios não. Como a proposta do Evangelho, eu disse agora há pouco, não era judaizar o mundo, mas libertar aqueles que creem no Evangelho, havia então essa controvérsia. Eles não são judeus. Como que eles serão salvos? Eles precisam observar a lei, eles precisam circuncidar. Então, dentro da igreja de Jerusalém, havia alguns que eram da circuncisão. Eles não admitiam que alguém não judeu recebesse o Evangelho e não fosse circuncidado. E assim, essa controvérsia chegou. Pedro, no caso aqui chamado de Cefas, ele vai fazer uma visita a Antioquia, para a igreja dos gentios. E chegando lá, tudo está a mil maravilhas, há uma harmonia, há uma comunhão. Eles estavam em plena comunhão, eles sentam à mesa, eles compartilham tudo, eles têm toda uma comunhão, Pedro e os irmãos ali de Antioquia. Até que chega de Jerusalém alguns irmãos da outra igreja, da igreja mãe, a igreja enviadora. Chega então Tiago e alguns irmãos lá de Jerusalém. O que Pedro então faz? Ele afasta dos irmãos gentios, temendo os da circuncisão, ou seja, os judeus de Jerusalém. Ele resolve afastar, ele resolve dar as costas para os irmãos gentios. Paulo ficou muito bravo, Paulo ficou muito irado. Diz o texto no versículo 11: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque ele se tornara repreensível, ou seja, ele precisava ser repreendido. Paulo, o menor dos apóstolos, ele mesmo diz que ele foi chamado fora do templo, vê uma situação séria em que o Evangelho está sendo colocado em descrédito. No versículo 14 diz: eu vi que não procediam corretamente, olha só, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então eu disse a Cefas na presença de todos, Paulo então chama a atenção de Pedro. Paulo então confronta Pedro pela verdade, pelo Evangelho. Se fosse nos dias de hoje, a turma mais jovem ia dizer: vem uma treta aí, né? Tem uma treta entre Paulo e Pedro. O que vai dar isso aqui? Paulo deu uma tirada no Pedro. Nó! E aí, acredito que todos que estavam ali ficaram assim, né? E agora?
Não, Paulo está bravo. Como eu disse, a questão aqui não era Paulo ou Pedro, mas o Evangelho. A questão aqui é a verdade. O Evangelho não combina com dissimulação. O Evangelho não combina com hipocrisia. O Evangelho não combina com preconceito. O Evangelho não é regras e leis bem cumpridas em seus conformes. Não, o Evangelho é a graça de Deus derramada sobre nós pecadores, independente das obras da lei, porque todos pecaram. A salvação é pela graça, somente pela graça. Paulo então reafirma, e na sequência do texto, na semana que vem nós veremos, Paulo vai tratar sobre a justificação pela fé. Não é obras, Pedro. Onde você está com a cabeça, Pedro? E a primeira lição que eu queria que você guardasse da mensagem de hoje é exatamente esta. Líderes importantes podem cometer graves deslizes. Olha o que a palavra de Deus está mostrando. Pedro vai visitar uma nova igreja. Pedro senta à mesa e come com aqueles irmãos. Pedro vê chegando os judeus e, temendo os irmãos que estavam vindo da outra igreja, ele afasta dos gentios, daqueles irmãos recém-convertidos. Temendo desagradar os irmãos de Jerusalém, Pedro age contrário ao evangelho da graça. Líderes importantes podem cometer graves deslizes. Você já pensou nisso? Já pensou nisso com relação ao seu líder presente? Estou falando para os membros da igreja de Sabará. O líder de vocês, que sou eu, estou sujeito a errar. E o que vai confrontar o líder quando erra é a verdade do evangelho. Porque a verdade ela é maior do que o líder. O líder não é intocável. O líder não é absoluto. O líder não é infalível. Grandes homens, grandes mulheres, grandes líderes importantes podem cometer graves deslizes. E você precisa conhecer a palavra, a verdade do evangelho, para que você possa confrontar com amor, inclusive o seu líder. Olha, estou falando lá de cá, hein, como líder. Pode me confrontar. Olha, pastor, o senhor falou uma coisa e eu não concordei. O senhor falou isso e isso, mas eu não achei isso na Bíblia, não. Das duas, ou eu vou ter que te mostrar na Bíblia, ou eu vou, como Pedro, aceitar com humildade a repreensão. Porque grandes líderes também cometem erros. E o que nós vemos a seguir é que essa atitude de Pedro levou outros irmãos a caírem no mesmo erro. Olha o versículo 13. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Olha o perigo quando o líder comete erro. Ele não apenas erra, mas ele leva outros junto com o erro dele. Como é sério isso? Pedro se tornou um mau exemplo para os outros. Um líder nunca é neutro. Liderança é influência. Um líder, ele influencia sempre, seja para o bem, seja para o mal. Houve dissimulação. Vê aí o que aparece no versículo 13. Os demais judeus dissimularam. Barnabé também deixou-se levar pela dissimulação. A palavra dissimulação aqui, ela está ligada à raiz da palavra
hipócrita. A figura aqui é responder debaixo de. É alguém que responde o outro entre os dentes ou escondendo o rosto. É a ideia de alguém que coloca uma máscara. Olha, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, está todo mundo usando máscara. Um dia desse, no supermercado, eu brinquei com a atendente lá. Você não sabe se a pessoa está rindo, se ela está fazendo careta para você, dependendo do tamanho da máscara, né? Ela estica a língua e nem percebe. Ela pode, às vezes, agir totalmente dissimulada. E é isso que é a hipocrisia. O Evangelho não combina com isso. A máscara para evitar o contágio do Covid dá uma boa ilustração para nós aqui. Eles agiram dissimuladamente. Eles agiram dissimuladamente. Líderes importantes podem cometer graves deslizes. Essa é a primeira lição. A segunda lição para a gente caminhar para o encerramento. O confronto pela verdade é extremamente importante na igreja. O confronto pela verdade é o tema do nosso estudo de hoje. Paulo viu o que Pedro estava fazendo e Paulo não deixou passar. Paulo tomou uma atitude. O evangelho da verdade precisa produzir pessoas verdadeiras. Olha lá, Pedro, como você está agindo. Que evangelho é esse? Que graça é essa? Que verdade é essa? Você não está sendo verdadeiro. Ontem você estava aqui, sentado na mesa, comendo com os irmãos. Agora, porque chegou Tiago e os de Jerusalém, você afastou deles. É certo isso, Pedro? Que evangelho é esse que nós vamos ensinar? Que existem categorias diferentes de crentes? Existem aqueles que são melhores para Deus? Aqueles que são piores? Aqueles que são mais importantes? O que é isso, Pedro? Onde você está com a cabeça? O confronto pela verdade, ela é essencial, é extremamente importante na vida da igreja. Nós não podemos separar o que Deus uniu. Na igreja de Deus, no evangelho de Deus, não há lugar para muros de separação. Deus uniu ricos, pobres, negros, brancos, asiáticos, americanos. Deus uniu debaixo da mesma graça, do mesmo evangelho, pela obra de Cristo. E nós não podemos separar o que Deus uniu. Nós precisamos tomar cuidado para que o medo de nossos amigos não venha corromper as nossas convicções. Ah, fulano está chegando. Uai, você é movido pela presença do amigo ou do fulano? Ou você é movido pela verdade do evangelho? Você é quem você é. Independente de quem está chegando ou saindo, você é coerente, você vive o que prega, você prega o que você vive. Pedro temeu, Pedro dissimulou, Pedro foi confrontado e Pedro aceitou a repreensão. São lições maravilhosas que nós temos no texto de hoje. Por quê? Porque o evangelho prevaleceu, a verdade de Deus prevaleceu. Nós não podemos sacrificar a verdade por medo de confrontar o erro. Nós não podemos fechar os olhos. Comunhão e repreensão podem e devem caminhar juntas. Nós não podemos negligenciar a verdade com medo de confrontar. O evangelho da graça está acima de qualquer homem, de qualquer mulher, seja ele, seja ela, quem for. E aqui nós ficamos então encerrando esse estudo de hoje, essa palavra de hoje, com dois exemplos maravilhosos. Primeiro, a coragem de Paulo ao confrontar Pedro com autoridade
com amor. A coragem de Pedro. E o segundo exemplo maravilhoso que fica para nós nesse texto, a humildade de Pedro em receber a repreensão de Paulo. E eu queria encerrar fazendo algumas perguntas para você. Se você fosse Paulo, você teria confrontado Pedro do jeito que Paulo confrontou? Ou você deixaria? Amanhã alguém explica isso para ele, alguém mostra para ele que está errado. Eu não vou arrumar problema não. Pedro já me ajudou tanto, é um cara gente boa. Deixa. Alguém depois ele corrige isso aí na caminhada. Será que você confrontaria? Eu disse que esse confronto foi libertador para Pedro, para ajudar ele a não cometer de novo. O verdadeiro amigo fala a verdade. Paulo foi amigo de Pedro, mesmo confrontando, porque não é Paulo confrontando, é a verdade. A segunda pergunta: e se você fosse Pedro? Você teria aceitado a repreensão de Paulo? Você teria humildemente silenciado e compreendido que Paulo tinha razão? Como que nós lidamos com a repreensão, com o confronto? Será que nós temos deixado de confrontar? Eu confesso que eu preciso melhorar nessa questão, tá ok? Eu preciso melhorar. Mas eu não vou deixar de falar a verdade. Eu não vou deixar de falar a verdade. E alguns membros da igreja, alguns irmãos que eu amo tanto, já teve que ouvir de mim algumas verdades em amor, para o bem deles. Mas eu preciso também aprender a receber a repreensão, eu e você, humildemente, porque todos nós somos falhos e Deus levanta amigos de verdade para nos confrontar e para nos mostrar, não é aqui, é aqui, para nos redirecionar. Que sejamos pessoas assim, verdadeiras, para confrontar em amor, corajosas e humildes para receber a repreensão. Vamos orar?